Você já teve ou conhece alguém que teve infecção pelo vírus da gripe ou influenza? Sabe quando suspeitar desse problema e diferenciá-lo dos outros vírus respiratórios e da Covid-19? Então preste atenção a esse vídeo, porque é disso que eu vou falar, sobre a gripe causada pelo vírus influenza. As viroses respiratórias, elas representam uma das maiores causas de atendimento nos serviços de saúde em todas as idades. Dentre essas, a gripe é um problema muito comum, mas que grande parte das pessoas não conhece a importância. Só para você ter uma ideia, durante uma epidemia sazonal de gripe, que ocorre em geral no outono e no inverno, todos os anos, cerca de 5 a 15% da população mundial pode ser infectada. Entre esses infectados, 3 a 5 milhões podem evoluir para formas graves e até 250 a 500 mil pessoas podem morrer todos os anos, principalmente idosos e portadores de doenças crônicas. Além da gripe, que é causada por um vírus chamado influenza, existem outras viroses respiratórias, que podem ter sintomas semelhantes e, por isso, confundir o diagnóstico, como o coronavírus e outros vírus que comumente causam quadros mais leves como resfriados, que são os rinovírus, adenovírus, parainfluenza, entre outros. Nessa situação, a primeira informação que você deve saber para diferenciar da gripe é quando você deve suspeitar que tem gripe. Você tem febre? Na gripe, normalmente a febre está presente e a temperatura do organismo ela passa em geral dos 38 graus. Essa febre pode ter um início súbito, principalmente em crianças. Isso costuma ser diferente dos outros vírus que causam resfriado, em que a temperatura pode subir, mas em geral ela não sobe mais do que 37,8 ou 38 graus. Você tem dor no corpo? Quem tem gripe se queixa frequentemente de dor no corpo, muita fadiga e falta de energia. Esses sintomas são muito mais leves nos quadros de resfriado, mas eles podem também estar presentes na Covid-19 e você pode confundir aí a gripe com a síndrome gripal da Covid-19. Outros sintomas importantes: você tem tosse, dor de garganta, dor de cabeça, nariz entupido e coriza? Todos esses são sintomas de gripe, mas que também podem aparecer no resfriado, na Covid-19 e nas outras viroses respiratórias. Se você suspeita que está com gripe, deve saber que a maior parte das pessoas que não fazem parte de grupos de risco podem melhorar espontaneamente com repouso e medidas simples como hidratação e eventualmente alguns medicamentos antitérmicos para controle da febre e da dor no corpo. O problema é que, como eu te falei, algumas pessoas podem ter uma forma mais grave de gripe. Em vez da virose atingir apenas as vias aéreas superiores, que são o nariz, a garganta, orofaringe, o vírus influenza também pode atingir o pulmão, causando uma pneumonia grave, pelo próprio vírus influenza, que é a pneumonia viral. Nessas situações, também existe o risco de bactérias se aproveitarem e causarem uma pneumonia bacteriana secundária. Você tem que saber que tudo isso pode ser muito grave e exigir cuidados especiais. Então, quando você deve ficar atento a essa gravidade, a essa situação de risco? Você deve ficar atento baseando-se em duas situações. Uma é se você pertence a algum dos grupos de risco para complicação e outro se você já apresenta alguma forma mais grave de gripe. Então, eu vou começar falando dos sinais de gravidade, que na medicina nós chamamos sinais de alerta. São eles que, quando aparecem em qualquer pessoa, devem levar à busca do pronto-socorro imediatamente. A persistência da febre por mais de 3 dias, ou o retorno da febre depois de 2 dias de ter ficado afebril, alteração do nível de consciência com sonolência, uma fraqueza importante ou desmaios, falta de ar com sensação de dificuldade para respirar, qualquer desconforto respiratório ou aparecimento de cianose, que é quando a boca ou as extremidades das mãos, por exemplo, ficam mais arroxeados. Isso é um sinal de falta de oxigênio. Na desidratação ou em situações em que acontece queda de pressão ou, por exemplo, na criança, quando aparecem sintomas gastrointestinais muito intensos, com vômitos e diarreia muito intensa. Diante desses sinais, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro, independente de fazer parte ou não de algum dos grupos de risco que eu vou comentar a seguir. O segundo ponto que é importante que eu falei é que você deve ficar atento para sinais de gravidade e procurar assistência médica, mesmo se não houver sinais de gravidade, se você pertencer a algum dos seguintes grupos de risco que podem progredir rapidamente para formas mais graves. Então, esses grupos de risco são mulheres grávidas, gestantes ou que tiveram bebês há menos de 2 semanas, os extremos de idade, então pessoas com 60 anos ou mais ou menores de 5 anos, as crianças pequenas, doenças crônicas, como doenças pulmonares, como asma, a DPOC, problemas cardíacos, do fígado, dos rins,
diabetes, doenças do sangue como leucemias, linfomas, anemia falciforme, outras condições que alteram a imunidade como câncer e seu tratamento com quimioterapia, transplantes, pessoas vivendo com HIV e AIDS e populações mais suscetíveis como o povo indígena que não teve contato anteriormente com o vírus, além de outras condições como doenças neurológicas, síndrome de Down, entre outras. Se você tiver algum desses fatores, o que muda na prática? Muda que na suspeita de gripe, mesmo apresentando quadro leve ou de qualquer outra virose respiratória, você deve ficar ainda mais atento e procurar sempre assistência médica, porque o tratamento pode mudar nessas situações. Como prevenir a gripe? A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e contra suas complicações como a pneumonia. O vírus da gripe, que é o influenza, ele está em constante mudança. Isso significa que muitas vezes o vírus que circulou nos anos anteriores não é o mesmo que vai causar a epidemia de gripe no ano seguinte. Então a vacina ela também está sendo constantemente atualizada e, portanto, as pessoas devem se vacinar todos os anos contra a gripe. Na fase da pandemia atual da Covid-19, a vacina de gripe também tem outra importância secundária, que é ajudar a prevenir os casos de gripe e, portanto, nessa situação, as pessoas que apresentam síndrome gripal têm maior possibilidade de terem coronavírus do que o vírus do influenza. Isso ajuda a fazer o diagnóstico diferencial. E quem deve ser vacinado? Então, a vacina é recomendada a todas as pessoas acima de 6 meses de idade que não tenham contraindicações para essa vacina, que são mínimas. Essa é uma vacina muito segura, ela não tem componente vivo. Mas existem algumas pessoas que são as prioritárias, são os grupos de risco que eu falei anteriormente, que apresentam formas mais graves de gripe quando pegam essa infecção. E aqui também profissionais que estão mais expostos, né? Por exemplo, os profissionais da saúde, profissionais de escolas e de sistema prisional, além da vacina que pode prevenir a gripe, né? Então, os cuidados gerais com a transmissão também são importantes para prevenir essa infecção. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre a prevenção durante a pandemia do coronavírus. No caso, a gripe também é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do contato com gotículas de saliva, tosse e espirros de uma pessoa contaminada. Na gripe, o período de incubação, né, ou seja, o período a partir do momento em que você entra em contato com o vírus e começa a apresentar os sintomas, varia de 1 a 4 dias. O período de transmissibilidade do vírus, em que você infecta outras pessoas quando está contaminado, pode variar de 2 dias antes do início dos sintomas até 7 dias depois. Por isso, deve-se evitar o contato com pessoas que estejam com sintomas gripais e a pessoa com sintomas de gripe deve permanecer em isolamento em casa por 7 dias. Quando necessitar buscar assistência médica, deve sair de casa, preferencialmente usando máscara, também de preferência cirúrgica. Os mesmos cuidados de prevenção recomendados para a Covid-19 também ajudam a prevenir a gripe. São eles, né? A higienização frequente das mãos com água e sabão ou a preparação alcoólica como o álcool gel, evitar tocar olhos, boca e nariz, principalmente quando circula em locais onde existem outras pessoas, a chamada etiqueta da tosse, que é cobrir a boca com lenço descartável ao espirrar, tossir e descartá-lo, em seguida higienizar as mãos, e, adicionalmente, o uso de máscara, que tem sido recomendado para prevenir a Covid, também previne a circulação do vírus influenza. E se você pegar gripe, o que fazer? Qual o tratamento para gripe? Então isso é muito importante, não siga a receita da vizinha ou tratamentos milagrosos que apareçam pela internet. As medidas gerais, como repouso e ingestão de líquidos, além do uso dos antitérmicos para controle da febre, se necessário, pode ser suficiente para suporte para a maior parte dos casos em pessoas fora dos grupos de risco para complicação. Agora, para as formas mais graves de gripe e para os pacientes que tenham síndrome gripal mais leve, mas que pertençam àqueles grupos de risco de complicação, existe um medicamento específico com atividade antiviral, mas que deve sempre ser prescrito por médico, avaliando caso a caso. Se você acha que está com gripe, então, preste atenção no que foi dito nesse vídeo e, se precisar, procure sempre um médico, que pode ser um clínico geral, um infectologista ou um pneumologista. Esse é o Doutor Ajuda. E qual é o nosso objetivo com o canal? É cuidar. Tão importante quanto o remédio e a cirurgia é a informação. Trazer médicos especialistas que falam uma linguagem simples e acessível, de forma que você entenda, é a maneira que encontramos de ser médico além das paredes do consultório e conseguir ajudar um número maior de pessoas.
Você sabia que o vírus da gripe circula todos os anos e o ano todo, mas no Brasil o pico de circulação ocorre no outono e no inverno, principalmente no sul e sudeste do país. Ele representa uma das principais causas da síndrome respiratória aguda grave antes do advento aí da pandemia da Covid-19. Classicamente, o vírus influenza causou grandes pandemias ao redor do mundo, sendo a mais recente a do influenza A H1N1 em 2009.